Senhor, amém? Amém. Como já bem disse o pastor aqui nessa noite, eu não estou vindo, irmão, por esses dias, porque houve um imprevisto das minhas férias. Eu sempre saio de férias em setembro, no meio de setembro. Mas houve um imprevisto lá na empresa que o encarregado geral não quis que eu, irmão, saísse no mês de setembro por motivo nobre, né, irmão? Porque não tem ninguém ali para ficar na empilhadeira. Ele sentou comigo, Marcos, infelizmente agora eu não vou poder tirar você, agora você sair de férias, você só vai sair em janeiro ou fevereiro de férias. E nós já tínhamos programado, irmão, eu e minha esposa, eu entendo um pouco de construção civil, e um mês antes nós compramos um material ali, 100 metros de piso e alguns acertos ali para fazer. E para não perder o material, meu irmão, para não esperar até janeiro e fevereiro, eu me propus ali então com a minha esposa a começar ali aquela obra em casa ali também, né, irmãos? Para evitar até conversa também, os irmãos entendem. E estamos ali trabalhando ali durante a semana. Eu chego em casa, já troco de roupa e já começo ali a trabalhar. Às vezes vou até 10 horas da noite ali. Hoje trabalhei até 5 horas da tarde ali, mas para a honra e para a glória do Senhor também, irmão, né, irmãos? Estou cansado. E quando eu olho ali o WhatsApp hoje ali, a mensagem do pastor Marcos, né, pastor Marcos? Me propôs para me trazer a palavra do Senhor. E mesmo também, se eu não fosse pregar hoje, eu já iria vir no culto também nessa noite para adorar e bendizer o nome de Jesus. Eu quero que os irmãos tenham um pouco de paciência, vai demorar um pouquinho ainda, porque a gente trabalha mais ou menos 1h30 à tarde depois que eu chego do serviço e não rende muito. Mas para a honra e glória do Senhor, estamos ali fazendo aquela obra ali, e eu creio que muito em breve estarei concluindo ali também. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, irmãos? Abre ela no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Marcos capítulo 9, versículo de número 14 ao 27. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Cheguei aqui cansado, irmão, mas já estou leve, para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14. Vamos ler até o 27. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo-o ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E a multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-me. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhes disse: desde a infância. E muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem
compaixão de nós e ajuda nós. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja pode se assentar. O título que eu quero colocar nessa mensagem nesta noite é sobre o assunto principal dessa passagem. E o tema é: o jovem lunático. O jovem lunático. Pois bem, então, igreja do Senhor, eu acabei de ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Marcos, do capítulo 9, do versículo 14 ao 27, na qual eu acabei de ler um texto que irá falar sobre o jovem lunático. Preste atenção o que está acontecendo aqui. Os escribas estão discutindo com os discípulos. A disputa aqui é para ver quem tem razão do que está acontecendo. Por quê? Porque os discípulos tentaram expulsar um demônio, diz o texto, de um menino, e a Bíblia diz que eles não conseguiram. Então Jesus, ele chega na história, ele chega diante dessa situação e diz: por que vocês estão discutindo? Ou seja, Jesus ele chega diante dessa discussão entre os escribas e entre os fariseus e pergunta: por que discutes? Qual é o problema? E de repente, um da multidão, diz o texto, responde. E esse um da multidão é o próprio pai do garoto. E ele fala para Jesus sobre a situação que está acontecendo e diz: mestre, então aqui foi o pai do garoto que respondeu para Jesus, quando Jesus pergunta: por que vocês estão discutindo? Então, o pai do menino, quando Jesus pergunta o que está acontecendo, o pai desse garoto, ele chega diante de Jesus e fala assim: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo e surdo, e que esse espírito, aonde quer que o apanha, sabe o que ele faz com o meu filho? Ele despedaça, faz ele ranger os dentes. E eu trouxe aqui
discípulos para que o expulsassem, mas o que aconteceu é que eles não puderam expulsar. Então, aqui a discussão é por meio desse acontecimento. Jesus, então, ele responde: que geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, até quando vocês não vão ter fé? Eu não vou estar com vocês para sempre. Até quando sofrereis ainda, diz o texto. Então Jesus trata a solução desse problema aqui como uma ausência de fé dos seus discípulos. E essa falta de fé aqui fez com que os discípulos de Jesus não conseguissem expulsar o demônio. E por isso que Jesus usou essa expressão aqui: ó geração incrédula. Então, a incredulidade dos seus discípulos impede eles de expulsarem aquele demônio. Aí Jesus manda trazer o garoto. Então Jesus manda trazer um jovem que tinha esse espírito. E quando o espírito maligno vê Jesus, diz o texto, ele agita o corpo do jovem com violência, joga o corpo desse menino ou desse jovem no chão, e o jovem começa a espumar, diz o texto. Você percebe que o espírito maligno que estava nesse jovem aqui, diz o texto também, o que fazia com esse garoto? O que esse espírito maligno fazia com esse jovem? Diz o texto que eu li: o espírito maligno, quando entrava nesse jovem, fazia o que com esse jovem? Lançava no fogo, lançava na água, porque os demônios que estavam sobre a vida deste jovem queriam matar ele. Aí então, Jesus pergunta aqui para o pai do jovem. É interessante esse diálogo aqui. Aí Jesus pergunta para o pai do jovem: há quanto tempo ele está assim? Porque agora, o interesse aqui de Jesus, igreja do Senhor, é dialogar com o pai. Agora aqui o interesse de Jesus é tratar com o pai. Aí o pai do jovem vai responder para Jesus. Quando Jesus pergunta para o pai do jovem: há quanto tempo o seu filho está assim? Aí o pai do jovem então ele responde: ele está assim, Jesus, há muito tempo, desde a infância, Jesus. E muitas das vezes aí ele começa a dialogar com Jesus. Aí o pai do jovem começa a falar para Jesus qual era a situação que o demônio que estava nesse jovem fazia com esse jovem. Aí o pai do menino começa a dizer: muitas das vezes lançou no fogo, outra hora o espírito maligno lançava o meu filho, Jesus, vamos dizer assim, na água, tudo para o destruir. Ou seja, então, o pai tem ciência que tem um demônio sobre o corpo do seu filho, que provoca essas ações para destruir o jovem, ou para destruir o seu filho, tudo para o destruir. Então o pai tem a ciência que tem um demônio sobre o corpo do seu filho, que provoca essas ações para destruir esse jovem. E o pai, então aqui, desesperado, fala para Jesus: você tem poder de fazer alguma coisa? Olha só, irmão,
diálogo com Jesus, fala sobre a situação do que está acontecendo com o seu filho. Aí o pai do jovem fala para Jesus: você tem poder de fazer alguma coisa? Aí o pai fala assim: tem compaixão e faça. Aí Jesus aqui, ele vai na fé desse pai. Aí ele diz: tudo é possível aos que creem. Aí o pai do jovem diz: eu creio, mas ajuda, Jesus, na minha incredulidade. Ou seja, o pai do jovem estava querendo dizer aqui para Jesus que eu já estou tão frustrado, e ao ponto que eu trouxe aqui para os seus discípulos, que eles não puderam expulsar. Eu nunca resolvi esse problema. Ou seja, ninguém até hoje, desde a infância do meu filho, na qual esse espírito maligno atormenta ele, tentando matar ele, jogando no fogo, jogando na água e por assim vai. Até hoje, desde a infância, eu não encontrei ninguém que tenha autoridade para curar o meu filho. Até hoje, desde a infância, eu não encontrei ninguém que tenha autoridade para libertar o meu filho. O pai já está tão frustrado que a incredulidade não deixa. Então ajuda a minha incredulidade, ele fala para Jesus. Aí então a Bíblia vai dizer que Jesus vendo aqui a aflição desse pai, ele vai dizer ao espírito mundo, ou melhor dizendo, Jesus aqui, ele vai repreender um espírito imundo, ou mudo e surdo desse jovem, e diz: sai dele e não volta mais. Aleluia. E o espírito maligno, antes de sair do jovem, diz o texto, o que vai acontecer? Ele se agita e deixando o menino quase morto. Repita comigo: quase morto. De modo que a multidão vai olhar e vai achar que o jovem realmente estava morto. Muitos diziam que ele estava morto no meio da multidão. Então, o que acontece aqui? As pessoas falavam que o jovem estava morto. Só que Jesus, para mostrar que o jovem não estava morto, que o jovem ele estava vivo, diz o texto também, ou diz a passagem que eu li, de Marcos capítulo 9, versículo número 14 ao 27, Jesus então ele vai pegá-lo pela mão, ele vai erguer e levantar o jovem, ok? Agora vamos tirar aqui algumas observações dessa passagem, ou desse texto aqui. A primeira observação que eu tenho dentro do texto que eu li está lá no versículo 14, que vai dizer assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidões e alguns escribas que disputavam com eles. O que os escribas estão fazendo? Eles estão aqui disputando. Mas, irmão Marcos, eles estão disputando o que aqui com os discípulos? Eles estão disputando quem está na razão dessa situação. Então aqui, eles começam a discussão entre os discípulos e entre fariseus, os escribas, melhor dizendo. E eles estão em uma competição. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem entende o seu chamado não disputa
disputa com os outros. Aleluia. Só disputa quem não tem vocação. Só disputa quem não entende o propósito. Aleluia. Eu não tenho que ficar disputando para dizer que eu estou na razão, ou para dizer eu sou o melhor. Eu sei qual é o meu chamado. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: todos nós aqui temos uma vocação. Todos nós aqui, nós temos um chamado. Então, no nosso meio evangélico, nós não temos que ficar disputando um com os outros. Sabe por quê? Porque tem lugar para todos. Tem lugar para mim, tem lugar para você, tem vaga no reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu sei da minha vocação, e eu creio que os irmãos que estão aqui também sabem da sua vocação. Eu creio que o pastor está aqui, o Espírito Santo do Senhor já sabia que a vocação dele era de pastorear. E os irmãos que estão aqui também nessa noite, creio eu que sabem da vocação de cada um. Então, igreja do Senhor, nós não temos que ficar disputando, nós não temos que ficar discutindo e dizendo que nós somos um melhor do que os outros. Não, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Há vagas no reino do céu. Louvado seja o nome de Jesus. E cada um de nós aqui sabe da sua vocação e sabe da sua chamada. E aqui os escribas estão discutindo com os discípulos para mostrar quem está na razão diante de uma situação. Se eu tenho convicção daquilo que eu sou, se eu tenho convicção diante do meu chamado, então, irmão, não é uma competição, porque quem entende o seu chamado não disputa com os outros, mas os escribas estão em discussão com os discípulos aqui. Aí o texto diz no versículo 15: e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Quem é esse que eles estão vendo aqui? É Jesus. Aí no mesmo versículo 15 diz assim: e vendo a Jesus, ficaram espantadas e vão até a direção dele. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele carrega algo que chama a atenção. Vou repetir: quando Jesus chega diante daquela discussão entre os escribas e entre os discípulos de Jesus, alguém da multidão, ou a multidão vendo Jesus chegando, aqui diz o texto, eles ficaram espantados, e algo chamou a atenção. Sabe por quê? Porque Jesus, irmão, ele carrega e chama a atenção, e logo toda a multidão, diz o texto, vê a Jesus e fica espantada, porque Jesus então ele carrega algo que chama a atenção. Jesus carrega algo para, aqui também diz o texto, também essa discussão. Jesus então ele carrega algo que faz uma multidão olhar para ele, porque os escribas estão discutindo, mas quando a multidão vê Jesus, eles ficam espantados, correm na direção dele para saudá-lo, porque Jesus carrega algo que chama a atenção. Louvado seja o nome de Jesus, que é o ponto que para uma discussão. Aí o versículo 16 continua dizendo para nós assim: e perguntou aos escribas: que és? Ou melhor dizendo, o que é que discutes com eles? Vou repetir, versículo 16. E perguntou aos escribas, quem? Jesus. O que é que discute com eles? Ou seja, por que vocês estão discutindo aqui com os discípulos? Em outras palavras,
Ou melhor dizendo, Jesus chega assim e diz para eles: qual é o problema? O que está acontecendo aí? Aí os escribas estão focando na discussão. E os escribas querem discutir. Mas olha a pergunta de Jesus: que discutes com eles? A pergunta de Jesus é: qual é o problema? Estão discutindo por causa do quê? Fala para mim qual é o problema. Porque é simples. Porque, irmão, quem discute não resolve problema. Eu vou repetir. Ou melhor dizendo, discussão não resolve problemas. A pergunta de Jesus é muito clara: o que discutes? Escriba que quer focar na discussão, ou melhor dizendo, os escribas, ele quer focar na discussão, mas Jesus aqui, irmão, ele quer focar na solução. Jesus não quer saber quem está na razão, ou Jesus não quer saber nada disso, se é escriba ou se é discípulo. Jesus quer resolver o problema. Quem discute não resolve o problema. Jesus quer resolver o problema. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não vou entrar na discussão de vocês. Aleluia. Essa é a questão aqui. Não é, sabe, se é discípulo que está certo. A questão aqui não é saber se é escriba, se está certo. A questão aqui, Jesus, ele está querendo aqui resolver o problema, porque tem um pai aqui que está desesperado, precisando de ajuda. Então os escribas, os discípulos aqui, eles estão focados na discussão. Mas Jesus aqui, ele não está interessado em discussão. Jesus aqui, ele está interessado de resolver o problema desse pai. Esse pai, enquanto aqui então os discípulos discutem, aqui o pai está sofrendo. Enquanto os discípulos discutem, um jovem está sendo destruído pelo diabo. Então é por isso, irmão, que até no nosso meio, no meio da igreja, nós temos que evitar contenda, nós temos que evitar falatórios, nós temos que evitar fofocas, nós temos que evitar, irmão, isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos emprestando a nossa língua, nós estamos emprestando a nossa boca para o diabo. Porque o diabo, ele quer semear contenda, o inimigo, ele quer semear ódio, o inimigo, ele quer semear divisão, o inimigo, ele quer destruir a igreja. Mas o foco de Jesus aqui, diz o texto, não foi para discutir. Jesus veio para resolver o problema. Louvado seja o nome de Jesus, porque enquanto isso tem um pai sofrendo, porque enquanto isso tem um jovem, tem um garoto que está sendo destruído pelo diabo. E a pergunta, e Jesus então pergunta aos discípulos: por que discutes? Aí no versículo 17 diz assim: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quem é esse um aqui que trouxe então o seu filho para o pai? Ou melhor dizendo, para Jesus. Esse um aqui foi o pai do menino. E o pai, olha que interessante a colocação do pai. Olha o versículo 17: o meu filho tem um espírito
E quem vai falar é o pai. Mestre, eu trouxe então o meu filho que tem um espírito mudo. Então o próprio pai sabe que o filho dele tem um demônio, porque ele disse para Jesus: o meu filho tem um espírito mudo. Então aqui o próprio pai está confessando para Jesus que quem faz essa ação com o seu filho, com esse jovem, com esse garoto, que lança ele no fogo, que lança muitas vezes ele na água, é o próprio demônio. Então o pai tem o discernimento que o filho dele está com um demônio e que deixa o teu filho mudo. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que tem demônios que nos impede de falar. O meu filho, versículo 17, que tem um espírito mudo. Não é aqui que o jovem quer ficar mudo. Então aqui tem uma ação maligna por trás disso aqui. Porque o pai do menino falou assim: o meu filho que tem um espírito mudo. Então esse jovem aqui, ele é mudo desde a infância, porque Jesus perguntou para o pai: há quanto tempo ele está assim? Aí o pai responde para Jesus: desde a infância. Não é que o jovem não quer falar, é porque tem um espírito mudo sobre a vida desse jovem. Tem um demônio que está travando a língua desse jovem. Tem um demônio que está impedindo o jovem falar. Não é uma enfermidade comum, não é uma doença natural, são espíritos malignos que estão gerando deficiência na fala desse jovem, porque às vezes os problemas que são causados por demônios, mas o pai teve o discernimento para entender que o filho dele tem um demônio. Porque o meu filho tem um espírito mudo, tem demônio que te impede de falar, e o pai diz mais. Olha o versículo 18. E este, aonde quer que apanha, despedaça, e ele espuma, ele arranja os dentes e vai se secando. Olha que discernimento que esse pai teve, porque essa expressão aqui e esse mostra para nós que o pai tem a ciência que não é o filho que age assim. O pai tem a ciência aqui que é um espírito que estava sobre o seu filho, porque o versículo 18 assim: e este, então aqui é o demônio que está sobre o filho dele, e o pai sabe que é demônio, e o pai diz: e este, onde quer que o apanha, ou seja, então aqui, aonde quer que manifesta nele, ele está querendo dizer para Jesus aqui, aonde quer que se aposte dele, quem? Esse espírito. O pai falando para Jesus: olha só que situação, irmão, olha só que o espírito fazia com esse jovem, despedaça ele, faz ele espumar, faz ele ranger os dentes e vai se secando. Porque esta expressão aqui, este, mostra para nós que o pai tem ciência que não é o filho que age assim. O meu filho tem um espírito mudo, e este é um demônio que está sobre o seu filho, e o pai sabe que é um demônio. Aí ele diz: onde quer que apanha despedaço, ele espuma e arranja os dentes e vai se secando. Outra coisa que eu aprendo aqui: nós precisa saber
o que é espiritual. Então aqui, diante dessa situação que esse pai está passando com o seu filho, não é então aqui que esse garoto, que esse jovem, ele arranja os dentes porque ele quer, é porque tem um demônio. Não é que ele espuma porque ele quer, é porque tem um demônio. Você precisa ter discernimento espiritual para entender que é um demônio, que é uma ação diabólica contra esse jovem. Se o pai não tivesse discernimento espiritual, iria levar para psicólogo. Se o pai não tivesse discernimento espiritual, ele ia levar o seu filho para um pediatra, iria levar ao médico e não iria resolver nada. Meu Deus. Porque aqui então o pai tem ciência que é um demônio, irmãos, que pega o seu filho. Olha aqui a expressão aqui no versículo 18: e onde quer que o apanha. Então o que o pai está querendo dizer aqui para Jesus, e claro que Jesus já sabia, por isso que Jesus primeiro teve diálogo com o pai, é o demônio que pega o jovem e despedaça ele, faz ele espumar, ranger o dente. Aí o versículo 18 vai dizer: e disse aos teus discípulos. O pai, olha só que interessante isso aqui, olha o versículo 18. Aí o pai falando para Jesus. Então Jesus, na melhor expressão aqui, ele está dizendo: então Jesus, vendo essa situação, eu disse então aqui, Jesus, aos teus discípulos que expulsassem. E sabe o que aconteceu? Eles não puderam, ou melhor dizendo, eles não conseguiram expulsar. Então nada adianta ser discípulo e não ter autoridade. Vou repetir: não adianta nós estar na igreja, estar na casa do Senhor e não ter autoridade espiritual, ser discípulo de Jesus e não ter autoridade espiritual para repreender o mal que está na vida das pessoas. De nada adianta andar com Jesus e não ter autoridade. Nós estamos vivendo, irmão, uma geração light. Nós estamos vivendo uma geração que não tem autoridade, com desculpa da palavra, mas de expulsar uma barata. Por quê? Porque nós perdemos a autoridade espiritual. Porque hoje muitos crentes não jejuam mais, muitos crentes não andam em santidade mais. Hoje servir a Deus, muitos não querem mais. Você pode ver a igreja de 15 a 20 anos atrás, os irmãos tinham autoridade, os demônios estavam lá fora, os homens de Deus no altar, quando erguia a mão, o demônio caía lá fora. Louvado seja o nome de Jesus, porque os homens do passado jejuavam, oravam, buscavam o Senhor com sinceridade, mas hoje nós estamos numa geração light. Glória. Aleluia. Eu vou falar aqui, irmão. Crentes meia boca. O que é crente meia boca, irmão Marco? É aqueles que estão na casa do Senhor e querem seguir a Deus do jeito deles, não do jeito que a Bíblia nos ensina. Hoje ninguém quer mais compromisso sério com Deus. É por isso que a igreja do Senhor, irmão, está perdendo a sua autoridade. Não porque Deus não tem autoridade, Ele continua sendo a autoridade máxima. É porque hoje as pessoas estão brincando de ser crente.
Hoje não tem mais aquela autoridade de antigamente, que é o ponto que nem os discípulos conseguiram expulsar. Caminhar com Jesus, irmão, é ter autoridade. Caminhar com Jesus, irmão, é ter autoridade. Porque se um discípulo que tem autoridade para expulsar o demônio, por que o pai desse jovem então levou o problema para os discípulos? Porque ele pensou que os discípulos iam resolver o problema, acreditando que os discípulos iam expulsar. Então, igreja do Senhor, não adianta ser discípulo e não ter autoridade. Caminhar com Jesus e não ter autoridade, irmão. Aí o versículo 19 diz assim: e ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis ainda? Aí Jesus falou assim: traz ele para mim, traz lá seu filho para mim. Mas primeiro Jesus diz: ó geração incrédula. Aí Jesus falou assim: traz ele para mim. Falou do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte aqui: que eles não conseguiram expulsar esse demônio, porque estava faltando fé sobre eles. O que Jesus estava querendo dizer é que a ausência de fé provoca sofrimento. Você acredita, irmão, que, como já disse o pastor aqui, que tem pessoas que estão perdendo a fé? Tem pessoas que estão na igreja e não crê mais no poder de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e perderam a autoridade faz muito tempo. Há um versículo que Jesus disse assim: para pessoas que estão dentro da igreja, esse povo me honra com os seus lábios, dentro da igreja. O corpo está dentro da igreja, Jesus está querendo dizer, mas o seu coração está longe de mim. Vou repetir: Jesus disse assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão na igreja, estão pensando lá fora. Estão na igreja, seus pensamentos estão longe. Hoje não se vê o povo dar mais um glória a Deus. Você pode ver que hoje é difícil o povo dar glória a Deus, irmão. Hoje o povo não glorifica mais. Parece que estão desacreditados. Sabe por quê? Porque está faltando fé. E para finalizar aqui, vou concluir aqui. Vamos lá para o versículo 25 para finalizar aqui. Me dá só 3 minutinhos, irmãos. Olha só, vamos lá para o versículo 25 para finalizar aqui. Versículo 25. A Bíblia diz que ele tinha, o espírito mudo, e olha o que Jesus falou no versículo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Isso é tremendo. O jovem não ouve, mas os demônios escutaram a voz de Jesus. Espírito mudo e surdo, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, quando ordenou que o espírito
espírito mudo e surdo saísse daquele rapaz, aquele jovem, então ele voltou a ouvir. Ele não ouvia então porque tinha uma ação maligna que estava por trás daquele jovem, e os demônios respeitam a autoridade de Jesus. Os demônios, os discípulos não conseguiram. Olha que coisa séria isso aqui. Andavam com Jesus, estavam com Jesus todos os dias, aprendendo com Jesus, Jesus ensinando, mas eles não tiveram autoridade para expulsar, para resolver esse problema. E eles então, voltando lá atrás para acabar aqui, eles resolvem então ficar discutindo com o escriba do que resolver o problema. Mas eu louvo a Deus, não é porque eu estou na frente dos irmãos aqui não. Quando eu falo, eu estou falando de modo geral. Graças a Deus, essa igreja aqui, não é porque eu estou na frente dos irmãos não, é um povo de fé. Quando eu falo, isso é no contexto geral, irmãos. Muitas igrejas hoje estão perdendo a fé, perdendo tudo, irmão. Mas eu louvo a Deus que essa igreja aqui, nós temos um pastor de fé, uma missionária de fé, seu pai, a sua mãe de fé. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos em pouco aqui, mas graças a Deus, nós somos um povo de fé. Aonde nós chegamos aqui, pastor Marcos, nós sentimos a presença de Deus. Porque tem um homem de Deus que está diante do altar, uma mulher de Deus, sua esposa, que está buscando, que está orando por nós, muitas das vezes no monte, clamando pela igreja, clamando por nós. Você pode reparar, todo mundo que vem pregar aqui, parou, pastor Marcos, falou que sente algo gostoso aqui, algo diferente aqui, e aonde eles pisam os pés, em outros lugares não é assim. Sabe por quê? Porque aqui tem a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos em pouco aqui, mas graças a Deus, eu cheguei aqui para tomar, como diz o ditado popular, moído, cansado. Quando eu pisei a planta do meu pé aqui, eu orei, louvei ao Senhor, que estivesse sentindo a presença de Deus. Parece que aquela dor, tudo que o dia inteiro sentando no piso, irmão. Os irmãos sabem, dói a coluna, dói os nervos, dói a perna, dói o joelho, dói tudo. E hoje assim aqui, ó. Chega de casa sem beber, que é isso, rapaz? Não é fácil não, né, meu irmão? Sai lá assim, ó. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, mas eu tenho que ir. Trabalhei até 5 horas hoje. Mas graças a Deus estou renovado para mais uma semana, para a honra e a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus, e as palmas é para Jesus.